Tem aspectos políticos, às vezes importam leite em pó, importa, então o leite cai o preço, por aí vai. Naquela época, lá a terra era muito barata e tal, eu comprei, fiquei devendo, o proprietário, um velhinho, falou, não precisa pagar não, paga daqui a 6 meses, a inflação começou a comer. Quando eu paguei já não era mais aquele valor que se imaginava. No confinamento, fazemos muitas contas, né, para as coisas darem certo. Até agora não tem assim, uma perspectiva grande de lucro, mas dá para empatar e ganhar alguma coisa. Dá para ganhar alguma coisa, né? Não só a pecuária, como qualquer atividade. Você tem que ter determinação, vontade, coragem. São características que todos sabem para o sucesso. E nunca perder de vista o seu objetivo. Olá pessoal, estamos aqui em mais um quadro do nosso SPRcast, a voz do produtor. Nesta edição estamos aqui falando diretamente do confinamento da Fazenda Pedra Parda e temos o privilégio de estar gravando esse episódio aqui com o senhor José Marconi, popularmente conhecido na nossa região como Brigadeiro, onde nós temos a honra e a satisfação de estar aqui hoje com ele, batendo esse papo, trocando um pouco de ideias e escutando um pouco sobre a experiência de vida desse produtor que é uma referência para todos nós aqui da nossa região, que tem contribuído muito com a nossa região, fomentando a nossa pecuária de corte, gerando emprego e renda para o nosso município. José Marconi, é um prazer estar aqui com o senhor hoje e vamos para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a sua presença e essa disposição de ouvir uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento, talvez, como você imagine, mas sempre se esforçou nesse ramo em que, secundariamente, durante a minha vida, eu me dediquei um longo período nessa atividade agropecuária. É isso aí. Vamos começar do princípio. O senhor é nascido aqui na região, é de Rubim. Fala um pouquinho como é que foi que o senhor iniciou nessa atividade. Olha, meus pais, minha mãe principalmente, eles são daqui de Rubim, mas meu pai, a certa época, ele começou quando se casaram, pai e mãe, tiveram no Jacinto, de lá vieram para cá, passaram a temporada e foram estabelecer em Almenara. Ele foi dentista lá em Almenara por muitos anos. E lá a família toda nasceu lá, da primeira, da mais velha, éramos... Salvaram 8 filhos, né? Éramos 9, perdeu um logo no início. Éramos 8 filhos e todos nasceram em Almenara. Certo. E o envolvimento de vocês com a pecuária, como é que começou? Como é que já era de família? Os pais já tinham propriedade rural? Como que foi esse início? Da seguinte maneira. Os meus avós foram pioneiros aqui nessa região. Eles vieram de Vitória da Conquista, daquela região de Vitória da Conquista, a família do meu avô, a minha mãe. O meu pai também veio de aqui Encruzilhada, aqui no limite da Bahia também. E eles se casaram, se encontraram aqui em Rubim, e a família começou a ir. Então, somos daqui, nascidos aqui. Agora, por que essa ligação grande com Rubim? Porque a fazenda de referência que nós tínhamos, que era da minha avó, Fazenda Barcelona, uma fazenda a uns 15 quilômetros aqui, subindo o rio, digamos assim. Sim. Então, lá a família passava férias, naturalmente, e se reunia. A família não era só os irmãos, tínhamos vários primos. As famílias antigamente eram muito grandes, né? Ninguém desconhece esse aspecto. Não tinha anticoncepcional na época e também não preocupava ninguém. E nem televisão, né? Nem televisão. Então, aconteceu isso aí, as famílias grandes, nós viemos para cá, uma quantidade muito grande de meninos aqui,
vivemos aqui nesses períodos que podia vir para cá, eram realmente muito felizes. E isso marca para a vida inteira, né? Essa infância da gente faz a gente se lembrar. É essa a ligação que eu tenho com Rubim, o município, porque o outro avô morava em Rubim, o pai da minha mãe, né? Essa Certo. fazenda era da minha avó, que é a mãe do meu pai. A Barcelona. É a Barcelona, da dona, ela é conhecida como Dona Milu. Dona Milu. Na região ela é conhecida como Dona Milu. Então, como te falei, ela também veio lá da Bahia, e eles foram pioneiros aqui, desbravadores, assim, por assim dizer. Claro que em Rubim, isso foi lá pelos anos, final do século XIX, 1890, 95, que eles aportaram por aqui. Já tinha conhecidos esse pessoal que nós conversamos Sim. outro dia, os Lacerdas, por exemplo, já moravam aqui, o Os boteiros, Quinto Ruas, outras Quinto Ruas. pessoas antigas aí da área que meu pai conhecia, e vários comerciantes que já não estão mais aqui no nosso meio. Mas então, era a ligação que nós tínhamos aqui em Rubim com esse pessoal. E daí, a partir daí, o senhor foi estudar fora, o senhor foi embora? Como é que foi assim, quando o senhor saiu daqui da região? A vida nossa tem que ser explicada, porque a educação sempre polarizou a família. Por incrível que pareça, essa fazenda que eu falei, Barcelona, por exemplo, ela foi a primeira escola rural aqui da região, feita particularmente. Eu já quando eu administrei um certo período da vida lá, e construí uma escolinha que chegou a ter até 50 e poucos alunos na época. Então, de vez em quando, eu encontro alguns deles, todos eles são escolarizados, sabem escrever, tinham boas professoras na época. Depois, a prefeitura cedeu uma professora e depois assumiu as despesas da escola. Mas, inicialmente, tudo foi a iniciativa nossa. Então, a educação, como eu falei no início, sempre foi uma preocupação de família. Lá em Almenara, que nós morávamos, minha mãe e meu pai, não tinha ginásio. Então, meu pai e um outro grupo de beneficentes lá, pessoas que gostavam da cidade, se reuniram e acharam que tinham que criar um ginásio. Meu pai se envolveu muito nisso, ele tinha um grande amigo lá em Belo Horizonte, e eles conseguiram a licença para operar aqui. O colégio chamava Ginásio Dr. Fernando Magalhães, que eu acho que depois trocou de lugar. Era na praça, aquela praça da igreja antiga, no alto. Ali do lado tinha um colégio muito simples, lá que eu estudei vários anos da minha infância, porque o ginásio foi inaugurado, os filhos então tiveram acesso ao ginásio, eu também. Então, foi essa aí a história. De lá, depois é outra fase. Cada um, depois do ginásio, teve que sair de Almenara por algum motivo para poder cuidar da sua vida, esses 8 filhos, né, que eu falo. Certo. E a minha mãe também. E as despesas eram grandes. Depois a gente chega até lá e explica como é que isso ocorreu. Interessante, muito interessante. E a partir daí, o senhor foi morar em Belo Horizonte? Não, eu morava em Almenara o tempo todo até esse ginásio. E aí depois do ginásio? Aí eu fiquei sabendo, a escola de Barbacena, que é a escola preparatória de cadetes do ar, é uma escola que iniciou o funcionamento em 1951. Então, em 53, eu vi num colégio um anúncio chamando candidatos para aquela escola e tal. Já seria uma formação voltada para profissional, né? Isso. Profissionalizante ali. Aí eu fiz o concurso, eu não conseguia nem entender o que perguntavam, de tão ignorante que eu era em várias matérias. Mas então, dali, eu escrevi uma carta. Eu tinha um tio que era da aeronáutica, ele era oficial especialista da aeronáutica, e expliquei para ele que eu tinha feito concurso e tal. Ele morava em São Paulo, morava em Guaratinguetá. Aí ele falou, olha, você vem para cá que a gente vê o que pode fazer por você, você pode. E eu passei um ano com ele estudando, me preparando lá, e fiz o exame
Em 1954, fiz exame para a Escola Preparatória de Cadete do Ar, naquela época. Eram muitos candidatos. Então, eu consegui um feito que eu considero importante, né, da minha formação, que não era uma excelência em coisa nenhuma, mas melhorou bastante. Eu passei em 8º lugar no concurso para a escola lá em Barbacena. Isso. Depois disso, eu criei um pouco de coragem e sempre tive um pouco de destaque na área de educação. Sempre estudei bastante. E com relação à vida profissional na aeronáutica, fala um pouco para a gente como é que foi, que todo mundo tem tem uma curiosidade. vários fatos interessantes na vida da gente, né? Essa escola em Barbacena, eu mantenho muita ligação com os companheiros que foram de lá, né? E que estão hoje todos de cabelo branco, já com a faixa dos seus 88 anos, como eu, né? E a gente não esquece nunca essa escola também. Ela marcou muito essa juventude. Então, eles mantêm um contato, a gente se comunica muito, falando sobre o que acontecia na época. Muito fato que não é o caso de estar citando aqui, mas unia muito. O pessoal tinha uma escola que ela era muito exigente sobre todos os aspectos. Não sei se tem visto ultimamente, às vezes existem concursos aí e tal. Ela sempre está no top das escolas. Sim, desse nível, né? Então, eu passei em Barbacena nesse período da escola e depois fui fazer a Escola Profissional da Aeronáutica, que é essa escola preparatória, né? Que é no Rio de Janeiro, chamava Escola de Aeronáutica, do Campo dos Afonsos. Sim. Campo dos Afonsos era um subúrbio do Rio de Janeiro, né? Que tinha lá uma pista histórica desde a época dos primeiros aviões aqui no Brasil, né? O Exército já tinha alguma aviação nessa época. Então, lá criou um núcleo de aeronáutica e criou-se a Escola de Aeronáutica. E nessa época, como eu te falei, eu fui para essa escola e cursei lá os 3 anos para me formar oficial aviador na época, né? E lá também foi uma experiência muito boa, porque eu entrei para a aeronáutica, primeiro que eu gostava muito de avião também, sempre tive muita tendência para essas coisas técnicas, e gostava mesmo. E depois porque a família não podia me pagar. Eu sempre estudei em colégios públicos, nunca paguei colégio, nunca me pagaram nenhum colégio para mim. Eu estudei sempre dessa maneira. E, felizmente, me dei bem lá na escola, me classifiquei bem e tal. E aí vem a vida profissional, de oficial, né? Como é que foi? Deixa eu contar um fato aqui que marcou também um pouquinho o início da carreira. Sim. Na época em que eu estava no último ano dessa escola de aeronáutica, houve uma revolução contra o governo, na época era de Juscelino Kubitschek, a Revolução de Aragarças e Jacareacanga, que o pessoal que é principalmente ferrenhamente contra as atitudes militares, que às vezes tem muita coisa positiva, né? Sim. E então o Juscelino, na época, era presidente e, como a minha turma tinha muitos mineiros também na época, né? Eu sei que eu tinha uns amigos mineiros e tal, e perguntando, vem cá, não dá para escolher o Juscelino como patrono? Nós estávamos no último ano, né? Olha que a aeronáutica detestava, porque tinha feito a revolução lá de Aragaça, alguns meses antes. Bom, eu sei que o Juscelino aceitou esse convite, convidou uma representação para ir lá ao Palácio do Catete na época, que era o Palácio do Alvorada, que era o Palácio do Governo no Rio de Janeiro, federal, né? E eu fui com mais 4 colegas e apresentei esse convite lá para ele. E ele, então, ficou muito satisfeito, fez uma preleção muito longa, né? Eu sempre admirei da desenvoltura do presidente Juscelino. Eu não vou criticar politicamente esse ou aquele detalhe. Sim. Eu era um homem que era
muito, digamos assim, proativo, muito para frente. Sim. Ele não deixava as coisas. Claro que tinha um lado político. Então, de lá, nos primeiros anos de carreira, eu fui designado para ir para Natal, para fazer um curso, que após oficial a gente vai fazer um curso especializado. E eu fui fazer esse curso lá. Um grupo ia para Fortaleza, outro grupo ia para Natal, se dividia, eu fui para Natal. Lá eu era, por acaso, era o primeiro, mais antigo, né? Mas na época, o primeiro aluno lá da época. E fui muito, digamos assim, perseguido, entre aspas, por ter escolhido o presidente para ser o patrão da turma. Né? Então, foi por muitos anos assim. Depois a própria aeronáutica, todos reconheceram que o governo Juscelino foi um governo de grandes realizações, Sim. que o Brasil deveu muito a ele. Bom, eu fiz Bacana. esse parâmbulo, fiz essa mudança, que você me perguntou alguma Sim. coisa sobre o início da vida profissional, e eu não podia deixar de contar esse fato. Mas muito interessante. Eu me recordo, se não me engano, foi na 88, por aí, o senhor teve aqui com a Esquadrilha da Fumaça, foi isso? Tive, eu 88. era essa escola de aeronáutica era onde ela era sediada, né? Desde o início Sim. eu conhecia aqueles componentes todos, eram meus amigos, e eu os convidei, eles vieram aqui e fizeram aquela demonstração. Aliás, já 2 vezes que eles vieram, não era. Não me lembro agora as datas, mas já. Rubinho, acho que foi 88, eu lembro que eu tinha 8 Nessa época anos, eles eu sou de vieram. 80. Eu vim até junto, eu saí do Rio de Janeiro com eles e viemos, e o último pouso foi aqui em Caravelas, porque antigamente a navegação não é como hoje, que tem GPS, tinha tudo. Então, para você viajar, primeiro tinha que ter um tempo razoavelmente bom, porque senão você terminava Não se batendo no morro. Né? orientava. E tinha que ter também um conhecimento, a navegação e tal. E eu vim porque eu já conhecia, né? Eu já tinha vindo aqui algumas vezes, eu vim trazendo o grupo aí. Conclusão, posei lá o primeiro, eles ficaram fazendo as evoluções e foi assim a vinda deles aí, os meus Bacana, amigos. muito bom. Isso eu acho que marcou, né, o nome do senhor para muitos rubinenses aqui. No entanto, quando a gente comenta alguma coisa sobre Brigadeiro, as pessoas lembram desse feito, que foi lá na década de 80, e muita gente tem isso em mente ainda. Voltando para aqui agora, para a parte da pecuária aqui, hoje vocês têm um confinamento que funciona aqui em uma escala consideravelmente grande, né? Aqui na nossa região é destaque. E hoje é de curiosidade de muitos de nós, né, rubinenses, pessoas aqui da região, para a atual situação da pecuária hoje. A gente vive de altos e baixos, né? Da mesma hora que o negócio pensa que vai melhorar, de repente cai, depois passa um tempo, depois volta. É muito cíclico, né, o comércio de um modo geral e a pecuária no um todo, particularmente falando aí. E como é que está sendo o projeto de vocês? Como é que tem sido esse... Isso veio de bastante tempo atrás. Eu estou dizendo, nós comentamos aqui um período da minha juventude, infância, que eu passei por aqui, mas depois, lá a uma certa altura, quando já era oficial, que tinha feito alguma economia, porque eu fui para a Amazônia e viajava por lá, não tinha grandes despesas, porque pousava o quartel do Exército, com as freiras lá também, que a gente dava muito apoio, nas fronteiras do Brasil, lá da Amazônia. Né? Esses aviões eram exatamente para isso, para transportar pessoas doentes, levar médico, trazer doentes. E a gente, na época, não tinha, não existiam não tinha os órgãos que tem atualmente. Não existia a Polícia Federal, não existia nada disso. Então, a própria aeronáutica, nós éramos pilotos desses aviões, chamavam Catalina, e fazia essa vigilância da fronteira do Brasil com essa região toda lá. Né? Eu estou saltando e voltando um pouquinho de aviação de novo para falar contigo, porque é muito importante isso aí. Foi 4 anos que eu passei lá e consegui, já nessa época, economizar alguma coisa. Quando eu voltei, fui transferido para o Rio de Janeiro, de volta. Fui ser instrutor naquela escola de aeronáutica, instrutor de aviação.
Então, nesse período, eu sempre vinha aqui, porque em fim de semana, todos os instrutores lá na Escola de Aeronáutica, que eram pilotos, eles eram até incentivados a viajar fim de semana, porque a aeronáutica, o aviador precisa treinar muito para poder ter experiência, ganhar conhecimento também. Naquela época não era, muita coisa era muito mais difícil, que acabei de falar que Sim. não existia os sistemas de navegação que tem hoje. Então o piloto tinha que realmente ter várias horas de voo. Fazia as horas o de piloto era voo, medido né? horas de voo. Né? Sim. E eu sempre caprichei nisso e aproveitava, vinha a Almenara, voltava. Quase todo mês eu vinha aqui e comprei um pedaço de terra e comecei a gostar também. E, na época... Começou a comprar como investimento. Com investimento. Mas a minha mãe nós tínhamos herdado. Meu pai faleceu quando eu era cadete ainda. Certo. Então, foi uma época difícil da vida, né, que nós passamos, eram vários filhos. Sim. E tivemos que, digamos assim, cada um tomar seu rumo. Mas tinha a minha mãe, tinha os filhos mais novos, né? E nós tínhamos que cuidar dele. E eu tive na eminência de deixar a profissão para voltar para cá. Mas fui aconselhado pelos parentes que, olha, vê se dá para você completar, você está indo bem por lá e tal. E eu consegui suplantar essa fase, fazendo várias vindas por aqui. E, com o tempo, até conseguimos que a fazenda começasse a produzir alguma coisa. Essa fazenda Barcelona, quando meu pai faleceu, não tinha praticamente gado, a fazenda era suja e tal. Suja que eu digo de vegetação, né, que não era compatível. Então, por causa disso, nós demos todo o apoio à minha mãe e começamos a ter algum resultado. Foi já na época que sucedeu o período da Revolução, que a gente chama de Revolução, 64. 64. Em 65, eu me lembro mais ou menos disso aqui, eu tive aqui, comprei a primeira fazenda, que era lá no Santo Antônio, chamava Sete Ranchos. Sei. Naquela época, lá a terra era muito barata e tal, eu comprei. Fiquei devendo. O proprietário, um velhinho, falou, não precisa pagar não, paga daqui a 6 meses, a inflação começou a comer. Quando eu paguei já não era mais aquele valor que se imaginava. Então eu pude comprar algumas cabeças de gado e por aí fui. Desde essa época, 65 para cá, eu tinha essas propriedades e fui crescendo à medida do possível. Aí veio uma época que posso dizer para você que foi intermediária. Então, eu tenho 2 irmãos, que todos 2 também são engenheiros também, que é o Eduardo, que vem muito aqui, e o Biratã, que é meu sócio nessas fazendas aqui. Né? Certo. E nós criamos uma empresa. Eduardo primeiro ele se empregou lá como uma empresa lá em Brasília. Brasília estava explodindo em construções, né? Então foi muito fácil arranjar emprego e ele trabalhar por lá. E depois criamos uma empresa da família lá, que o Eduardo era o que tomava conta. Eu estava ainda lá em Belém na época, estava fora, lá pela Amazônia. Na área de engenharia civil, a empresa? A engenharia civil. Chama-se Apex. Até Sim. O nome eu que escolhi, porque tinha uma certa ligação. Bom, Apex significa um movimento circular para o infinito, que um nome assim meio estranho. Falei, um nome bonito para dar para a empresa. Sim. Falei para meus irmãos, eles toparam. Então colocamos o nome de Apex. Essa empresa funcionou durante muitos anos e cresceu bastante, porque em Brasília tinha, digamos assim, o grande desenvolvimento econômico partiu daí, dessa criação dessa empresa, que nós, com muita honestidade, muita força de vontade, muito princípio, tivemos várias obras por lá. E quando começou a sobrar algum dinheiro da empresa,
A gente, naquela época, podia botar em banco, ou nós tínhamos terra por aqui, por que não comprar um pedaço de terra? Aí nós compramos uma área grande, em Minas Gerais, de cerrado, que naquela época cerrado não valia nada. E era uma área plana, e foi quando exatamente foi incentivado a agricultura de cerrado. Pela Embrapa. Pela Embrapa e o Paulinelli, esse pessoal todo. Sim. E nós começamos a plantar, começamos com foi primeiro, arroz, depois milho, soja, algodão e feijão. Por fim, feijão foi o que deu mais dinheiro, por incrível que pareça, foi a grande chance, foi esse feijão. Então a empresa tinha esse lado agrícola e continuou crescendo lá em Brasília com as construções. Trabalhava fora, teve obra em Brasil inteiro, mas basicamente em Brasília. Hoje é uma empresa razoável, um porte bom. O Eduardo, os filhos dele administram a empresa por lá. E a área que nós compramos foi em Buritis, aqui em Minas Gerais. Aí nós dividimos a empresa. Ele ficou com a construtora, eu e o Biratã ficamos com a área de agricultura lá em Buritis. Mas era uma área grande, 3.000 e tantos hectares, era grande. Então, para plantar aquilo tudo na época e tal, olha, era um esforço grande, tinha que arranjar financiamento e tal, era uma corrida. Mas o Biratã teve esse mérito, ele também trabalhou muito nisso aí. E nós conseguimos suplantar e essa empresa veio crescendo. Aí chegou a vez da empresa colocar dinheiro onde? Aí começamos a comprar fazendas aqui por perto. Foi naquela época do feijão que eu te falei, que deu muito. Aí começamos a comprar as fazendas aqui. Comprei a primeira fazenda ali, onde chamam de Esmeralda, né? Sim. Que era a fazenda perto de Conceição. Sim. Depois compramos essa aqui. Fomos aí, compramos algumas fazendas por aqui. Lá em Buritis também tem, além da área de pecuária, tem algumas fazendas de gado. Além de agricultura, né? Que é esse... Eu te falei, essa de 3.000 hectares, tem umas fazendas de criação de gado, inclusive leite, a gente tira bastante leite por lá também. Então Mas sempre tivemos ligado com a área de leite, pecuária, almenara, nunca nos desligamos daqui. E estou sempre vindo aqui, o meu padrão de referência é da minha vida, é almenara. É Rubim, almenara, é por aqui. Então, assim que eu fui. Isso independente da minha vida profissional, que nunca misturei as duas coisas, sempre foram tocados separadamente, né? Nunca privilegiei a minha profissão e nem essa atividade agropecuária com qualquer coisa do outro lado. Sempre distingui perfeitamente. Cada um no seu... Essa que foi a minha... Eu acho que eu agi corretamente nesse ponto. De modo que tive chance até de correr para lá ou para cá, mas sempre consegui ir tocando a vida. E os meus irmãos sempre foram muito trabalhadores, com muita iniciativa, muito proativos, todos eles, tanto o Eduardo quanto o Biratã. Eduardo também gosta muito daqui, está sempre por aqui também. Sim. Então, eu não posso esquecê-los. A vida foi assim, então tivemos esse crescimento, compramos essa fazenda, daqui a minha mãe resolveu, ela estava velhinha já, foi para Belo Horizonte, compramos um apartamento para ela e tal. O meu avô, pai dela, da minha mãe, que chamava Filogônio, era de Rubim, era comerciante aqui. Ele praticamente começou com aquela inflação pesada que houve em um certo período, ele quase que praticamente quebrou, né? Então foi para lá, já estava com também quase 90 anos, e ficou morando por lá. Então a família ficou centrada em Belo Horizonte. Depois é que a minha mãe morou para Brasília, mudou para lá. Ficamos juntos por lá algum tempo, depois novamente voltamos para cá e estamos aqui nessa luta aí que acabamos de descrever uma parte aí para você. Com 88 anos, ainda nessa atividade toda, nessa disposição toda. Pois é. E fazendo planos ainda, né? Plano não para nunca, né? Faz parte da cabeça da gente, porque
eu acho que é importante, é para tocar a vida, precisa ter Sim, objetivo, né? Tem sim. que ter alguma coisa para fazer. Você não pode deixar parar, porque senão tudo enferruja. É igual andar de bicicleta, né? Parar de A bicicleta pedalar, cai, cai. né? Muito bom. A parte da pecuária, hoje vocês estão com... São quantas propriedades que tem aqui no município? Outro dia me falaram, eu nem contei, mas parece que são 12 ou 13 propriedades. Certo. E a concentração maior está aqui hoje na Pedra Parda ou Pedra está Parda fracionado? e aqui em redor, né? Nós temos o Corguinho, temos uma parte na Barcelona. Certo. Né? Depois tem. Toda a parte da propriedade é só recria? Ou tem cria também? Vocês fazem cria também? Não, nós compramos bezerros e vendemos boi para frigorífico, né? Normalmente Sim, levam para passa por abate. todas essas fases. Antes não fazia o confinamento, começamos a fazer o semi-confinamento, Sim. que é você alimentar o gado no pasto, mas suplementa no coxo, Sim. na beira. Isso se mostrou bem viável e, posteriormente, já por alguns anos depois, é que começamos a fazer o confinamento aqui. O confinamento, fazemos muitas contas, né, para as coisas darem certo. Até agora não tem assim, uma perspectiva grande de lucro, mas dá para empatar e ganhar alguma coisa. Dá para ganhar alguma coisa, né? É que o confinamento ele depende de vários fatores externos, né? Muito fatores externos. Então aqui, por exemplo, eu não sei se vocês já estão produzindo 100% da alimentação do gado, se vier alguma coisa de fora. Pois é, esse é o grande problema. Estávamos até com a fábrica aqui pronto para ser montada este ano, mas tivemos grandes despesas, estamos prorrogando um pouco mais para adiante para construir uma fábrica aqui. Enquanto isso, a gente está comprando os componentes, que é milho, soja, farelo de soja ou qualquer outra coisa, os insumos todos para a alimentação do gado. O que for necessário está sendo comprado de fora. Nós não produzimos, com exceção dos silos que são feitos com a plantação de sorgo, milho, que a gente planta aqui alguns hectares para suplementar, para alimentar esse gado. Certo. E o senhor tem planos de produzir lá na região de Buritis alguma coisa para trazer para cá, para estar complementando essa alimentação dos animais no confinamento? Não, eu tenho, é como eu te falei, nós temos lá essas fazendas, mas o forte lá da região é a agricultura. A gente cria gado, recria e engorda e também vende para frigorífico. Sim. Faz todo o ciclo lá com gado de corte. E tem também um gado de leite também. Produzimos. Agora a produção baixou bastante, mas chegamos a produzir um bocado, alguns 2, 3 mil litros de leite por dia, reduzimos. Agora caiu um pouco, deve estar nos 2 mil litros. Leite, ou você é um pequeno produtor, muito pequeno, né? Ou é um muito grande produtor. Você no intermediário não é o bom negócio. É complicado. Na minha opinião, não é o bom negócio. E quando ele cai de uma vez e para recuperar é lento, né? A escala. E tem aspectos políticos, às vezes importam leite em pó, importa, então o leite cai o preço, por aí vai. A produção agropecuária, de um modo geral, não é tão fácil, né? Não é fácil, é muito suado, até porque todo ano repete aquele mesmo ciclo, né? Se bem que aqui também a gente repete de uma certa maneira, mais tempo estamos cuidando. Quando você prepara um pasto, às vezes demora 5, 6 anos para voltar ali. Na pecuária é todo ano, 2, 3 vezes por ano você tem que fazer a safra, a safrinha, tem que, Sim. Às vezes até 3 colheitas tem que explorar por ano. Aí. É cíclico o negócio, né? Cíclico. Com relação à sucessão familiar, né? Nós conversamos, o senhor tem Alexandre, o senhor tem mais filhos? Tem uma filha que é advogada, mas mora em São Paulo. Eu fui morar em São Paulo exatamente porque está perto deles, porque a gente começa a ficar velho, as coisas começam a dificultar um pouco a saúde. São Paulo tem bem mais facilidade, bem mais do que Brasília, embora hoje a Brasília já é uma cidade bem completa. Mas São Paulo, sobre esse aspecto, é ainda bem mais favorável.
E com relação ao envolvimento deles, eles gostam, eles vêm na propriedade, como que... Olha, o meu filho, o Alexandre, ele está até por ali, a gente podia até ouvi-lo, mas ele que está me acompanhando com a minha idade, eu não tenho mais condição de tocar como já fiz no passado, e ele está fazendo isso com bastante dedicação e está me ajudando. E nós temos pessoas, sempre criamos equipes para trabalhar, né? Sim. A parte militar, porque eu cheguei até brigadeiro, a gente passa por várias fases e aprende a trabalhar com pessoas, com grupos, com gente, e você sabe que sozinho ninguém faz nada. Você tem que saber escolher as pessoas, trabalhar com as pessoas, cuidar bem das pessoas. Formar um time bem estruturado ali. É, bem estruturado. Esse é que é o segredo da vida, do trabalho e da produção, na minha opinião, né? Nós estamos passando hoje por uma dificuldade generalizada de mão de obra, né? Seja um pedreiro, pintor, Isso. Carpinteiro. É verdade. Na propriedade rural eu acho que é até mais complexo ainda, porque com esse êxodo rural que tem acontecido, tem tido problema, né, das pessoas quererem ir para a zona rural para trabalhar. Isso é verdade. Então, se não tiver um relacionamento muito bem estruturado, a gente não consegue nem segurar essa turma na propriedade, né? Então é o que o senhor está falando, tem que estar bem... Tem vários motivos que atraem as pessoas para o trabalho, né? O salário é um deles. Aqui a região não é uma região tão rica e também tem muito que desenvolver, até na própria agropecuária, para poder dar oportunidade melhor para os que trabalham aqui. Mas mesmo assim, tem outras vantagens, porque não tem as despesas que tem numa grande cidade. Sim. Às vezes tem uma coisa ou outra que a pessoa complementa por aqui mesmo e se sobrevive com facilidade. Mas às vezes é a própria a maneira de vida moderna, né, do povo aí está puxando muito para as grandes cidades, as diversões, as facilidades, né? Se bem que por outras a internet já permite que a pessoa fique no seu lugar de origem, mas aquela tentação de morar numa cidade grande é muito grande para o jovem, né? Geralmente eles tendem a passar uma temporada fora. Sim. Mesmo que depois volte. Eu acho que aconteceu contigo, sim, aconteceu sim. comigo também, né? Com vários de nós. Mas bacana. Com relação a projetos futuros aqui para o Vale do Jequitinhonha, o que o senhor tem visto assim, a médio e longo prazo para a nossa região? Eu digo para você o seguinte, eu me preocupo bastante com esse problema. O que poderíamos fazer para desenvolver mais essa cidade? Porque às vezes me entristece em ver, agora não que a cidade está tendo, as cidades estão tendo desenvolvimentos razoáveis, talvez nesse último ano e tal, mas anos anteriores aí, esteve muito estagnada, as cidades estavam muito estagnadas. A gente sempre pensava o que poderíamos imaginar para fazer. Tivemos várias ideias, mas para colocar em prática da maneira que a gente trabalha, eu nunca tive uma solução para esse problema, para elevar a situação da população. Quem sou eu para fazer uma coisa dessa? Poderia tentar, é claro, melhorar, ajudar, até colaborar, mas a educação, como eu voltando ao início, é fundamental. Então, eu acho que o investimento em educação do povo, não é só a educação, porque a educação no Brasil já foi muito literária e tal, a educação técnica também faz base para a economia, ela é muito importante, né, a parte tecnológica. Então é preciso que haja aqui escolas, técnicas, tudo isso investimento na educação. Né? Investimento na educação, acho. O pequeno produtor de agropecuária, ele tem mais dificuldade do que quem produz determinados produtos de consumo imediato, direto, como são as hortaliças, frutas, etc. É mais fácil, talvez, imagino eu, do que partir para a atividade pecuária simplesmente. Então, nós, como eu estava falando, nós adquirimos essas fazendas e sempre imaginamos de fazer alguma coisa, alguma irrigação nessas áreas aí. Ainda não foi possível, até porque a pecuária
que nós tínhamos que preparar primeiro a fazenda e tal. E estamos sempre já, há vários anos já, com elas já. Eu acho que estamos chegando ao ponto final, mas em breve a gente possivelmente vai partir para alguma coisa mais irrigada, mais intensa de produção de frutas, de qualquer coisa assim. Mas tem que esperar um pouquinho. Eu sempre fui de tocar as coisas Com com cautela. calma, né? Tocando devagar. Como você está falando, nós temos várias propriedades da nossa região que ela pode ser mecanizada, né? Que Pode. podemos trabalhar com maquinário, ela pode ser mecanizada, incentivar outras culturas, né? Que às vezes, como nós estávamos falando no início, os altos e baixos da pecuária, às vezes ele tem que ser compensado com outra atividade. Se eu tenho essa experiência disso aí, né? De não ter todos os ovos numa mesma cesta, quando o senhor fala que tem os empreendimentos na área de construção civil, de agricultura, aqui pecuária. Então essa diversificação ela ajuda, né, em determinados momentos, quando um está em baixa, o outro está compensando. Começamos com a parte até de construção civil, que eu te falei aí, Sim. né? Que também e fomos tocando. Porque é uma segurança, a fazenda, principalmente determinadas atividades, a pecuária, bem administrada, dificilmente dá um prejuízo. Ela pode não ter grande lucratibilidade, mas que realmente dá para sustentar basicamente as pequenas famílias, eu acho que é uma solução razoável. Mas, como te falei, a região do Vale do Jequitinhonha, na qual se inclui Rubim, tem várias áreas planas ou quase planas que dá para... Porque a agricultura de morro é muito, muito difícil. Às vezes se planta uva, a gente vê nos programas aí, lá na Itália. Mas a gente não vai sair daqui para plantar uva, eu acho que é muito difícil. Mas nem todos os outros produtos dá para plantar e colher à mão, que justifica. Então vem máquinas, tem que ser regiões planas. O Cerrado deu sorte, porque é uma região pobre, terra pobre, mas você colocou o adubo e o calcário para corrigir, a terra fica perfeita, produz muito bem. É o trabalho que nós estávamos falando, que a Embrapa desenvolveu, né? Onde não... Um grande trabalho. Eu admirei muito Paulinelli? o meu cunhado, Antônio Alves da Silva, que foi meu sócio no início aqui. Ele era muito amigo do Paulinelli. Eles trabalharam juntos muito tempo. É isso aí. Eu acho que tem muito ramo, muita coisa para ser feito, utilizando a terra e a atividade do homem. Agora é preciso saber o que na época nós não pudemos imaginar que as coisas ocorram naturalmente e com facilidade. Tem que ter um pouco de criar uma certa previsão, trabalhar disso, ter uma certa vontade de fazer, né? Persistência, que quero dizer, para poder vencer períodos difíceis que acontecem em qualquer atividade humana, né? Então é isso aí. Não tem nada fácil para ninguém, né? O que você está falando, essa persistência, corrigir ali, às vezes, quando deu uma desviada na rota e trazer para o plano novamente, né? É o que vai ajudando a pessoa a tocar. Para a pecuária da nossa região aqui, nós temos referência aqui que o gado daqui do nosso entorno aqui de Rubim, de Almenara, da nossa circunvizinhança aqui, é um gado que tem uma referência hoje muito boa a nível Brasil. Né? Recentemente, conversando com algumas pessoas da BCZ, falando da qualidade do nosso gado aqui hoje. Eu posso falar alguma coisa sobre isso, do que eu já observei, e é mais do que natural, que todos já sabem disso, possivelmente. Talvez não tenha pensado na intensidade do que essas coisas significam. Por exemplo, essa região nossa, ela é muito rica em fósforo, por isso que o gado é muito... você não precisa dar muito sal ao gado, não é como o cerrado, né? Então tem uma série de economias que ocorrem, né? Tem bastante água, bastante cachoeiras, possibilidade de fazer coisas eletromecânicas aí com facilidade. Tem muita coisa para ser feita ainda
que pode ser feita. Agora, como eu te falei, um importante fator é esse, de ter a terra é muito boa no sentido de ter componentes que custa muito caro para se compor em outros lugares, para fazer, preparar, e aqui já é disponível. É o caso da pecuária, por isso que o gado é muito bom. O gado aqui já, desde novo, já é acostumado a se alimentar desse nível, né, com todos os componentes básicos. E em outros lugares, às vezes, você vê o gado sofrendo porque tem deficiência desses componentes. E mesmo que se identifique, é claro que hoje em dia se identifica tudo com facilidade, Sim. se repõe, mas é claro, aqui, tendo essa facilidade de ter isso disponível, praticamente a custo quase que zero, porque as fazendas aqui não são tão mais caras do que em outros lugares, eu acho que Almenara, essa região de Rubim, é muito propícia para um desenvolvimento futuro da pecuária também. E é muito conhecido essa pecuária. Eu não sei se talvez você não se lembre, não foi da sua geração talvez, a Embrapa, quando apareceu, foi criada, foi depois do período da Revolução, logo Sim. depois criaram várias coisas, inclusive a Embrapa. E logo depois eu já estava operando por aqui, vindo aqui de vez em quando, cuidar desses interesses que eu mencionei antes. E aqui eu conheci várias pessoas que vinham inclusive do Sul e que trabalhavam na Embrapa, eram estagiários às vezes, eram estagiários nas escolas, e a Embrapa pagava para eles virem prestar apoio aqui na região. Eu me lembro que antes, quando ainda não era obrigatório, nem existia vacina anti-aftosa. Sim. Ela apareceu antes, você sabe como eram as fazendas antes, talvez você não soubesse. As fazendas tinham um grupo de animais que viviam quase que na ponta do pé, todos afetados, todos com aftosa. Da aftosa. Porque era tão natural que já se sabia, ficava um grupo ali que estava um tratamento na beira da casa. Já se isolavam já ali. Isolava, tratava e tal. Esse era uma coisa que nessa época, foi criada a Embrapa, começaram a desenvolver e obrigatoriamente criou-se a vacina obrigatória. Eu já fazia isso aqui já há algum tempo, sem precisar, porque eu via a importância disso aí e o que os rapazes de fora, os estagiários, estudantes que vieram aqui naquela época, nos ensinavam sobre isso aí. Esse era um aspecto interessante. Tinha um outro também que eu me lembro, era uma doença que era muito comum aqui, que chamava brucelose. Então a produção Sim. aqui de bezerros era 40%, no máximo 30%. Depois que cuidou da brucelose, que começou a vacinar, desapareceu e começou a dar 70%, 75%, até mais do que isso os fazendeiros. Conseguem fazer isso aí. Com essa São doenças da sanidade, críticas, né? Que a vacina conseguiu retirar daí. E aí, quanto antes, esse trabalho da Embrapa também foi muito importante. Eu conheço muito bem Rubim, conheço tudo que é feito e sei como nasceu o sindicato, desde o tempo do velho Frederico. Eu tenho acompanhado, e eu estava até falando com meu filho, né, gente, que a atividade de vocês aí é extremamente importante, vale a pena, tem que ser prestigiada, tem que tocar para frente, porque de tudo isso depende muita gente que nasceu aqui, às vezes não tem horizontes para estar decidindo por outras profissões. Então tem que viver da agropecuária, viver dessas coisas que acontecem por aqui. Parabéns. Obrigado. Então estamos caminhando aqui para o nosso fechamento e queria pedir ao senhor para dar um conselho, uma frase de incentivo para o pecuarista que está caminhando nessa jornada de hoje aí, que está dando uma melhorada de preço, né? O boi gordo está ganhando preço, na verdade eu falo que não está nem ganhando preço, está corrigindo o que se perdeu nesses últimos anos, né? Que você pega de 2023 para cá, o que houve foi deflação, né? Então agora nós estamos melhorando aquilo que não tínhamos ganhado nesses últimos anos, de 2023 para cá. Então o que o senhor fala para nós um pouco disso aí, sobre essa melhora de preço da pecuária? Olha,
Não só a pecuária, como qualquer atividade. Você tem que ter determinação, vontade, coragem. São características que todos sabem para o sucesso. E nunca perder de vista o seu objetivo. Tem que ser tocar sempre em frente. Essa que é o meu, se tiver que dar algum conselho, é que trabalho sempre é produtivo. Em qualquer situação que seja, é importante que trabalhe com dedicação. Agora, esperar que os outros façam por você, como muita coisa tem ocorrido atualmente, então é claro que a gente tem que ter sempre um certo apoio àqueles que por acaso não têm a sorte ou não têm a situação física às vezes, não têm a condição total de trabalhar intensamente. Mas a grande maioria das populações tem possibilidade de trabalhar e tem que acreditar no que faz e tem que fazer do que gosta e fazer intensamente. Isso aqui é a minha opinião a respeito disso aí. Então é isso. Agradecemos o senhor por nos receber aqui na Pedra Parda, aqui na propriedade de vocês. Nós nos colocamos inteiramente à disposição para o que vocês precisarem de nós, do nosso sindicato, da nossa entidade. Esse trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho de registro dos produtores rurais, que nós enxergamos que é de extrema importância nós termos registro dos nossos produtores, que são as pessoas que movimentam a economia, né, do nosso município. São os nossos produtores rurais que geram riqueza, renda e geram emprego para a nossa região. Então ficamos imensamente agradecidos ao senhor por participar conosco desse quadro. Tá bom. E é isso. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu de mostrar alguma coisa do que nós fazemos aqui. Não era talvez tudo que se gostasse de falar, mas talvez aquilo que eu imagino que seja até conveniente e interessante para aqueles que nos ouvem. Eu agradeço a sua presença, você foi muito cordial e, felizmente, acredito que estamos chegando ao final aí dessa conferência e aquilo que podia ser dito de benefício para todos, acho que nós abordamos a grande parte dos assuntos. Muito obrigado, uma boa tarde para você, para vocês também, para o meu amigo, como é que ele chama? Wendel. Tudo de bom para vocês. E é isso aí. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado por eles estarem nos acompanhando aqui em mais esse quadro do nosso SPR Cast, A Voz do Produtor Rural. Obrigado e até a próxima.